Tire sua dúvida. Tem uma pergunta aqui no YouTube, vamos lá, uma pergunta, vou começar das mais fáceis e depois a gente vai prosseguindo. A irmã Adilma Cília perguntou, pastor Mário Souza, quantos não temas tem na Bíblia? É 365 ou 366? Existe essa oscilação, né? Há quem diga 365 e há quem diga 366. O Richard Humblin, por exemplo, Torturados por Amor a Cristo, ele fala 366. Mas o mais clássico é o 365. E há quem diga que tem menos, né? Porque é aquela questão de fazer uma pesquisa mais profunda. São pesquisas, são estudos, né? Então fica sempre esse tipo de oscilação. Tá bom, irmã Dilma? Mas aí, pastor, em relação a isso, a gente pode tirar algumas coisas de lição. Olha, mesmo que tenha mais ou menos, eu lembro que na Bíblia tem mais ou menos 8.000 promessas para nós. É. Tinha muita coisa, não? Não, uma para mim tava ótima. Mas há né? quem diga que na Bíblia tem cerca de 32.000 promessas. Ah, meu Deus do céu. Uma para mim tava excelente. Agora, meu Deus. 32.000 promessas. Aí, ó. A mais clássica é uma frase para cada dia do ano 3, né, 365 dias. A Bíblia fala, no caso, sobre a volta de Jesus, cerca de 1.845 vezes. Veja a importância do assunto, né? Meu Deus, hein? Sendo que o Velho Testamento, por incrível que pareça, é quem mais fala da vinda de Jesus. 1.527 vezes e 318 vezes no Novo Testamento. Eita, glória a Deus. O irmão Mateus Antônio pergunta, pastor, por que a igreja evangélica não comemora as festas judaicas, né? Tipo, Yom Kippur, tabernáculos, colheita. Por que não tem esse costume a igreja evangélica de comemorar essas festas? Como é o nome dele? Irmão Mateus Antônio aqui no YouTube. Tá falando de onde, não? Não colocou não. Aqui no YouTube, geralmente, as pessoas só colocam o nome mesmo. Seria bom, viu, a pessoa colocar o seu nome, a sua cidade, o seu bairro, né? Isso o aí. seu estado, é muito bom a gente saber. Mas, meu irmão, é o seguinte, preste muita atenção. Inclusive, existem algumas igrejas que comemoram. Sim, tem umas Não temos algumas comunidades e tal. Mas eu digo para o irmão que, à luz da Bíblia, isso não se faz mais necessário. Sabe por quê? Porque todas essas festas no Antigo Testamento, elas estavam falando profeticamente do que viria no futuro. E outro detalhe, e essas festas dizem respeito aos judeus, única e exclusivamente. Exemplo, a Páscoa. A Páscoa é para comemorar o quê? A saída de Israel do Egito. Isso literalmente falando. Então a Páscoa judaica, ela é comemorada anualmente como um memorial, para que os filhos de Israel não se esqueçam do que Deus fez com eles, em terem passado mais de 400 anos escravos numa terra onde lhe foi tão hostil, e que miraculosamente Deus tirou ali com braços fortes, por instrumentalidade de Moisés, atravessando o Mar Vermelho, ingressando em todo aquele deserto e por 40 anos. Falando nisso, eu fico até pensando, né? Você já viu, né, Felipe, alguns pregadores pregando, porque há momentos na vida, né, que Israel ficou no deserto, então, aí se faz lá muita mensagem sobre deserto, né? Isso. Você que está passando por um deserto, por aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, olha, deserto, para Israel e para a igreja, Israel não teve momento de deserto, irmão. Israel teve deserto do Egito a Canaã. Foram 40 anos de deserto. Já pararam para pensar nisso? Muita gente não parou para pensar. Quando foi que Israel saiu do deserto? Só quando entrou em Canaã. Do Egito até Canaã, deserto puro. Deserto puro. Então a igreja espiritualmente, ela está constantemente no deserto. E deserto então fala de quê? Provisão de Deus, porque... Isso aí. E outra coisa, Israel tinha tempo de plantar? Para colher? Como? Uma semana aqui, outra semana mais na frente, um mês aqui, outra semana mais na frente. É por isso que Deus tinha que prover tudo para Israel, porque Israel não tinha como se autossustentar. Veja que
Tanto é que o maná que Deus deu, quando Israel entrou na terra, ele parou, não é isso? Por quê? Porque Israel agora, uma vez na terra edificada, agora Israel ia plantar. Israel agora iria colher. Mas durante os 40 anos, não havia tempo de plantio e nem de colheita. É por isso que Deus teve que prover tudo. Espiritualmente, é por isso que Paulo diz que nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3, porque a igreja está num deserto. Então, é Deus que tem que prover tudo. Jesus tem que prover tudo para sua noiva até que no céu cheguemos e com ele vivamos para toda a eternidade. Então, voltando ao assunto, querido, olhe bem, a Páscoa era para lembrar que Israel um dia saiu da escravidão. Aí você vê a festa dos tabernáculos. É justamente para lembrar de Israel no deserto. A festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Pentecostes, a festa das colheitas, porque tudo em Israel era de ordem material. As bênçãos eram materiais, tudo era de ordem material. Para a igreja espiritual, Paulo disse, olha, repito, vamos até ler esse versículo, é melhor. Efésios 1:3, lê aí, para você ver o que Paulo disse. Vamos lá. O que Deus deu para Israel materialmente, deu para a igreja espiritualmente. Efésios, capítulo 1, versículo 3, é isso? É. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tá vendo? Oh, maravilha. É para o lado espiritual. A festa do Yom Kippur, que por sinal foi esse final de semana agora. Isso aí. O que é a festa do Yom Kippur? Yom Kippur é o dia do perdão, sabe, meu irmão? Então era um dia por ano, onde os animais eram sacrificados, o sangue desses animais eram aspergidos para o perdão de cada família. O sangue dos animais serviu para cobrir os pecados daquela família cometidos durante aquele ano. E era nesse dia que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Isso. Cristo, na cruz do Calvário, aboliu tudo isso. Que ele agora é o sumo sacerdote que não entrou para ficar um dia, e sim todos os dias das nossas vidas. E ele nos fez sacerdotes também para termos acesso ao trono da graça, não uma vez por ano, mas todos os dias, todas as horas. E outra coisa, e agora na cruz ele nos perdoou a todos. E finalmente, não é mais necessário derramar sangue de animais, porque o sangue dele foi derramado na cruz. Está entendendo? Então, se fosse comemorar o dia do perdão, a gente teria que derramar sangue de animais. Meu Deus, hein? E em Cristo tudo isso acabou, meu irmão. Tudo isso acabou. Então, o que eles comemoram, eu vou explicar por quê. É porque os judeus, até hoje, a sua mente está fechada e no seu grosso, na sua totalidade, eles não reconhecem Jesus como seu Messias. Não reconhecem, com algumas exceções. Tanto é que toda a nação judaica só vai se converter ao Messias, que na verdade é o Jesus que eles não sabem, no final da grande tribulação. É por isso que essa prática para eles continua em evidência. Agora a igreja que sabe que tudo isto se encerrou em Cristo, não é mais necessário. No lugar da Páscoa, ficou a ceia. Do jeito que a Páscoa lembra a saída de Israel do Egito, a Santa Ceia é para lembrar o quê? Que Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna, nos tirando do mundo para o céu, do mundo para Deus. Tanto é que Jesus só deixou duas ordenanças para a igreja cumprir, no sentido de símbolos, que é a Santa Ceia, para lembrar a sua morte vicária por nós, e o batismo. O batismo que é para espiritualmente nos trazer uma mensagem de sepultamento, que estamos morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. Você não vai encontrar mais nenhuma outra festa, nenhum outro símbolo a ser comemorado no Novo Testamento para a igreja. Paulo, por exemplo, não ensinou nada disso aos discípulos.
Paulo praticava até porque ele era judeu, e ele tinha que ir lá, cumprir os seus rituais e tal, mas para os judeus, ele não deixou esses ordenamentos, entendeu, meu irmão? Então a festa dos judeus só diz respeito para eles. É como o caso da circuncisão. Se for para guardar as coisas dos judeus, nós temos que guardar tudo, então tem que voltar às práticas da lei. Hoje a circuncisão, ela não é mais feita na carne. Ela é feita no coração, o que tipifica, simboliza transformação. A guarda do sábado. Está escrito lá em Êxodo 31, dos versículos 12 até o 17, que o sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Isso aí. Não é filho das outras nações. Então vocês vejam que as coisas dadas a Israel é para Israel. Israel e Deus, Deus e Israel. Nós, igreja, o nosso haver, o nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. E tudo é feito de maneira espiritual. Viu? Os nossos sacrifícios são espirituais, através de nossa dedicação, de nosso sacrifício, né? Como disse Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, olha, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui é o nosso holocausto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Então, o que acontecia com os judeus, com Israel, no material, com a igreja, é no espiritual. É por aí. O irmão é de Mococa, é isso, que fica na região metropolitana de Ribeirão Preto, São Paulo. São Paulo, Mococa. Ah, viu? Tá aqui, ó. Valeu, irmão. Deus abençoe, querida. Te abençoe grandemente em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui a outra pergunta da irmã Márcia de New York, de Nova York. Pergunta o seguinte: pastor, gostaria de uma explicação quanto à palavra que diz em Mateus 24, 24, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ser enganados, pastor, isso foi o quê? O que Jesus queria enfatizar com esse tema? Vamos ler Mateus 24, de 21 a 24. Diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, meu irmão, o próprio texto em si já está se auto-explicando. Ou seja, o que o anticristo vai fazer na grande tribulação, os seus agentes serão de tal forma convincentes que, se fosse possível, até os escolhidos, isto é, aqueles judeus preparados, até eles seriam enganados. Mas esse termo aqui, se possível fora, é um termo de, já em si, impossibilidade. Embora, por mais convincente que seja, só vai conseguir enganar os incautos. Os que são verdadeiramente escolhidos por Deus, os judeus, nesse caso, que a igreja não está mais aqui, não será possível enganá-lo. Mas chegou ao ponto de quase isto, era isso que ele queria dizer. Sabe onde tem outra situação semelhante a esta? É naquela parte do... Quando Jesus está no Getsêmani, quando ele diz assim, Pai, sim, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Aí eu pergunto, Jesus veio para quê? Não foi para morrer? Exatamente. Ele não teria que beber aquele cálice? Então seria possível ele não beber? Então, se possível fora, do jeito que não era possível Jesus não beber aquele cálice, porque ele teria que beber, porque ele teria que morrer para nos salvar, assim também, por mais que o anticristo
queira, ele não vai conseguir enganar os escolhidos. Mas o poder de convencimento vai ser tão grande, que quem não for, será por ele enganado. Mas os ímpios, os gentios, os escolhidos por Deus, quase que seriam, mas não serão. Porque Deus os protegerá, não permitindo. Então, se possível fora, é isto. Amém. Quase que, mas não consegue. É a mesma coisa que ele dizer que ele tem 7 cabeças. 7 cabeças, que está falando de sabedoria perfeita. E ele quer se apresentar como se tivesse 7. Mas 7 é o número de Deus. Por mais 7 que ele queira ser, ele não vai passar de 6. Eita maravilha. Que 6 é o número do homem, quer dizer, o 6 está bem próximo ao 7. Homem, sábio, mas 7 é Deus. E o diabo vai querer se apresentar como 7. E por mais que ele queira, a Bíblia diz que o número dele é 666. Eita, não vai passar de 6. Maravilha. A irmã Gisele Fontes pergunta. Quem? Irmã Gisele Fontes, de Orizânia, Minas Gerais, pergunta. Pastor Mário, em Apocalipse capítulo 11, verso 6, eu acho que a irmã confundiu, é verso 3. Está apontando para Elias e Moisés? Tira a minha dúvida, está aqui, já até abri. Apocalipse 11, verso 3, diz assim. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Essas 2 testemunhas é Elias e Moisés, Elias ou Enoque? Fala aí para nós, pastor. Minha irmã, existem aqui muitas conjecturas, que não passa disto, conjecturas. Isso aí. Primeiro, vamos às correntes. Porque uma corrente defende Elias e Moisés. Isso. Lendo aqui, no próprio texto, o que as 2 testemunhas farão, você vê que as 2 farão tanto abrir o céu para chover, como fechar o céu para não chover. Tanto eles poderão transformar água em sangue, como deixar de transformar. Então ele se baseia no seguinte: Moisés, lá entre as pragas do Egito, ele transformou as águas do Nilo em sangue. E Elias, ele orou e Deus ouviu e fechou o céu por 3 anos e 6 meses e não choveu. Depois ele orou e voltou a chover. Então, baseado nestes sinais que Moisés e Elias fizeram respectivamente em seus anos, estão dizendo que se essas 2 testemunhas estão fazendo a mesma coisa, pode ser Elias e Moisés, ou Moisés e Elias. Não, não é nada disso. Não é nada disso. São milagres que eles farão, mas que não tem nada a ver, porque Moisés fizeram e Elias. Porque, na verdade, quem transformou a água em sangue foi Moisés ou foi Deus? Quem fechou o céu foi Elias ou foi Deus? E aqui também, essas testemunhas farão em nome de Deus. Apenas os milagres serão idênticos, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam as mesmas, os seres sejam os mesmos. Muito bem, tem nada a ver. Outros acham que é Elias e Enoque. Por quê? Olha bem, o que é que eles alegam? Porque Elias não morreu. Enoque não morreu. Ambos foram trasladados. Aí eles dizem que pode ser os 2, porque a Bíblia diz assim, em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer, o quê? Uma vez. E depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Como Elias e Enoque não morreram, eles vão ter que voltar para morrer. É por isso que aqui eles vão se apresentar, e tanto é que as 2 testemunhas, que vai atuar no período primeiro da grande tribulação, no final elas serão destruídas, mortas pelo anticristo, que vai chegar para assumir o seu comando. E o anticristo vai matar essas 2 testemunhas. E no 3º dia, elas ressuscitarão e subirão aos céus. É só ler todo o texto de Apocalipse 11. Muito bem. Então eles alegam, já que Enoque e Elias não morreram, para cumprir o que está escrito em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma vez, eles vão ter que voltar para morrer. Isso também
não tem resposta plausível pelo seguinte. Olhe bem. No arrebatamento, os mortos vão ressuscitar, não é, Felipe? Sim. Tá escrito, né? Exatamente. E os que estiverem vivos? Serão, ó, tchau e benção. Não serão transformados? Transformados, isso aí. Aí vem a polêmica. Se Enoque e Elias vão ter que voltar para morrer, e os que forem transformados no arrebatamento vão ter que descer depois para morrer também? Ixi. Tá aí a resposta. Porque os crentes vivos não serão transformados no arrebatamento. Os crentes que forem transformados no arrebatamento, eles morrerão? Não. Eles serão transformados para viverem eternamente. Faz sentido. Então, se Enoque e Elias terão que morrerem e nesse caso eles terão que voltar para morrerem, então os crentes que forem arrebatados vivos, transformados, em um dado momento eles vão ter que descer para morrer, para se cumprir essa ordem. Não é assim, irmão. O que está escrito lá é uma ordem natural das coisas. Ao homem está ordenado a morrer uma vez. Ao homem, isso é ordem natural. Mas Deus quis que Enoque não morresse. E agora? Mas Deus quis que Elias não morresse. E agora foram só dois em toda uma história. E é Deus quem quer que quando a trombeta tocar, um grupo também não morra. Quem morreu vai ressuscitar para não morrer mais. E quem estiver vivo na hora do toque da trombeta vai ser transformado, vivo, para todo sempre e nunca mais vai morrer. Porque Paulo disse, isso que é mortal se revestirá de quê? Da imortalidade. Isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Cumprindo a Bíblia que diz, né? A palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 11, 51 a 54. Tá bom, minha irmã? Então, moral da história. Não passa de conjectura. A Bíblia não diz absolutamente nada quem serão essas duas testemunhas. A não ser isto, que essas duas testemunhas são os dois filhos do óleo que assistem diante de Deus. Vamos ler aqui Zacarias 4, 11. Zacarias 4, 11 diz assim: respondi mais, dizendo-lhe, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo, tu não sabes tu que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. Então lhe disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Tá vendo? Lê o verso 10 que eu quero ver. Verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Esse texto aqui dos versículos 11 em diante, era Deus usando Zacarias, falando dessas duas testemunhas que estariam na grande tribulação. E vamos ler mais sobre essas duas testemunhas lá no capítulo 11 do Apocalipse. Vamos lá ver. É até bom ler para frente para a gente acompanhar bem. Então vocês estão vendo que Deus falou para Zacarias que aquelas duas oliveiras, aqueles dois ramos, são os dois ungidos. Os dois ungidos, olha, deu o nome de ungidos, que estão diante dele, lá no céu. São esses dois que estarão aí. Os dois ungidos que assistem diante dele. E olha o que está aqui no Apocalipse 11. Vamos ler, pode ler direto de 3 em diante, vamos ver. Ok, tá certinho aqui mesmo, olha. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. O que dá 3 anos e 6 meses, viu? Olha, vestidos de saco. Versículo 4 agora, hein? Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante de Deus da terra. Aí, meu Deus, hein? Pronto, tá. Você está vendo? Aqui está confirmando o que disse lá Zacarias. Deus através de Zacarias. Então, moral da história. Não tem, viu, minha irmã, identidade humana aqui. Não tem. Não tem nome de Elias, não tem nome de Enoque,
não tem nome de Moisés. Mas, irmão Mário, o que é que o irmão acha? Quem é essas duas testemunhas? São as duas testemunhas. Ponto. São os dois ungidos. Que, tá vendo? Olha, aqui é pura conjectura. Aí, olhe bem, não é isso. Se eu fosse conjecturar, eu partiria para outro campo, que eu não vou partir aqui. Quem é que assiste diante do Deus da terra lá em cima, gente? Aí seriam dois anjos que se materializariam. Gabriel, Miguel, que estão diante de Deus assistindo. Mas tudo isto é simplesmente conjectura. Tem que ir até onde o texto vai, né, pastor? E uma das regras de hermenêutica é esta. Qual? Aceitar a Bíblia como ela é. Exatamente. Já me dizia um antigo professor meu que o que mais ele gostava num escatologista é que ele não fosse afoito. Eu aprendi isso. E vocês podem ver que eu nunca fui, não quero ser e não serei afoito. Se aqui está escrito as minhas duas testemunhas, se aqui está dizendo que são as duas oliveiras, se aqui está falando de dois ungidos e que assistem diante dele lá no céu, pronto. Quando você chegar no céu, nós entenderemos. Elias, por exemplo, Enoque, por exemplo, Moisés, por exemplo, não estão assistindo agora diante do Deus do céu. Eles estão repousando no paraíso. E essas duas testemunhas, os dois ungidos, assistem diante de Deus da terra. Vamos parar por aqui, ficar por aqui, porque é isso que a Bíblia diz. Se ela não dá nomes, vamos ficar sem seus nomes.